começa agora mais um Primeira Discussão. Estamos ao vivo pela TV Assembleia e pela Rádio Assembleia também. Bom dia, Tiago. Bom dia, Maritê. Bom dia a todos que nos acompanham também pelo YouTube, né? Lembrando lá, só Verdade. pesquisar no YouTube Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, que você também pode nos acompanhar e também daqui a pouquinho acompanhar a sessão plenária. Maritê, a gente começa a primeira discussão com um dado bastante alarmante. Foi publicada ontem uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas, em parceria com o SCPC, que indica que 47% dos jovens de 18 a 24 anos não sabem gastar bem o dinheiro. Isso futuramente pode levar, a gente até falou nas edições anteriores, né, Maritê, a uma série de outros problemas na vida financeira dessas pessoas. Por isso, tem um projeto de lei que está tramitando aqui na Assembleia Legislativa, de autoria do deputado Marçal Filho, do PSTB, que quer já na escola ensinar essas crianças a aprender a gerenciar orçamento doméstico, aprender sobre finanças. E por isso, a gente recebe ele para falar pessoalmente aqui com a gente sobre a relevância desse projeto. Deputado, bom dia, seja muito bem-vindo à primeira discussão. Bom dia a vocês, bom dia aos telespectadores. É um prazer estar aqui para falar de um projeto muito importante que já foi aprovado aqui nesse plenário em primeira discussão e votação, e nós esperamos agora, na próxima deliberação, que ele seja novamente aprovado, né? Que os parlamentares se sensibilizem. Essa pesquisa que você mostra, eu já havia mencionado anteriormente com uma série de dados que demonstram a inadimplência das pessoas. Nós temos pelo menos quase que a metade, não só dos jovens, mas da população de uma forma geral, que não sabe lidar com o dinheiro. Então, qual a solução? É nós levarmos isso justamente para o ensino médio, para as escolas estaduais, porque é o momento em que a pessoa, o jovem, recebe o seu primeiro salário, paga as suas primeiras contas, né? Então, ali é que ele começa a ter contato mesmo com a grana, e ele tem que aprender que não pode gastar mais do que ganha. Esse é um negócio sério, parece um projeto bobo, uma ideia boba, mas isso representa para o país uma série de problemas, principalmente em relação à inadimplência dessas pessoas. Porque aí você tem reflexo no comércio, o comércio acaba se ressentindo disso à medida que as pessoas não pagam as suas contas. Deputado, não parece nada bobo, não. O que chamou a atenção nessa pesquisa é que 19% dos entrevistados alegaram que têm preguiça. Esses jovens têm preguiça de administrar. Então, quer dizer, levando esse ensinamento para a escola, com certeza eles vão levar para casa, porque outro dado é que 25% não tem rendimento. Então, quer dizer, os pais sustentam. Então, assim, é um projeto que vai realmente dinamizar, não só na escola, mas também a educação financeira em casa. Exatamente. Eu tenho até um exemplo em casa, né? Até muito pouco tempo, meu filho, casado, né? E quem cuidava das finanças as finanças dele, da família dele, era a gerente financeira minha. Quer dizer, eles realmente têm preguiça mesmo. E se não tiver alguém para cuidar, a coisa descamba, perde o controle, vira uma bola de neve, aí entra no limite do cartão de crédito, que é o maior juro que existe no mundo. A todo momento as pessoas estão falando, pelo amor de Deus, não entrem no limite do cartão de crédito, são juros absurdos e ficam impagáveis. Então, é muito sério isso. E o detalhe é o seguinte, a partir do momento que você leva isso para a escola, o jovem passa a ter consciência disso e não repete esse costume, né, de não saber utilizar bem o que ganha. E na escola também, né, deputado? É o momento que o jovem está mais aberto a aprender questões nesse sentido e futuramente saber gastar dinheiro e exatamente entrar no ponto que o senhor falou de não cair no cheque especial, nos juros, no rotativo do cartão de crédito, que vira uma bola de neve, né? Verdade. E é o seguinte, a pessoa, o jovem, quando ele está na escola, está nessa fase, ele aprendendo, tendo noções da educação financeira, porque até aquele momento ali ele não está lidando com dinheiro, né, o pai está sustentando, a mãe está sustentando, mas a partir do momento que ele começa no mercado de trabalho, que ele começa a receber dinheiro, começa a pagar a conta, aí ele tem que saber lidar com isso. Porque antigamente as pessoas tinham esta prática o tempo inteiro, hoje não existe mais essa prática, né? Por causa do tal de sustentar os filhos, dos pais sustentarem os filhos. Eles acabam não sabendo quanto custa a conta de luz e a mãe reclama, desliga a luz, né? Não gasta tanta água.
e eles não entendem isso, né? E com um projeto desse, daqui a pouco os filhos ensinam os pais, né, deputado, a gastar bem? Eu espero que sim, né? Eu espero Bom, que sim. como o deputado falou, esse projeto passou em primeira, passou pela análise constitucional e agora vai para a análise das comissões de mérito. Deputado, a gente queria agradecer muito a participação do senhor e boa sessão daqui a pouco. Eu que agradeço. Assistam a nossa sessão daqui a pouco. Excelente, deputado. Muito obrigado mais uma Obrigada, vez. deputado. Maritê, vamos seguir com a sessão de terça? Vamos dar início, né, ao nosso programa com os projetos que foram votados na terça-feira. Todos que nós anunciamos aqui, os 7 projetos, foram aprovados. Um já é aprovado em segunda e segue para a sanção do governo, que é o de autoria do deputado Jamilson Nami, que institui o Dia da Família na escola. Isso, Marta. Então, e depois desse, já em primeira discussão, o segundo item da pauta é o projeto de lei número 51, de autoria do deputado Paulo Corrêa, do PSDB, que é o presidente aqui da casa, que tratava daquela questão da legalidade, uma mudança na alteração do projeto, da redação do projeto, que autorizava a instalação de antenas retransmissoras de telecomunicações aqui no prédio da Assembleia Legislativa. E o próximo, que passou em primeira votação, é de autoria do deputado Renato Câmara, do MDB, que institui a Semana de Doação de Sangue. Um projeto importante, né, Tiago? A gente vem destacando ele já alguns programas, né, com relação ao estoque do Hemosul. Não precisa de um projeto para incentivar o governador sancionar a semana de doação de sangue para doar sangue. Doar sangue, o Hemosul está aberto. Não só em campanha também, a gente sabe que tem que ser um trabalho contínuo, né? Porque pessoas precisam a todo momento, né? Então, é um projeto que agora segue para a comissão de mérito e volta para ser votado em segunda. Exatamente. Então, a gente segue agora, Maritê, com o projeto de lei número 65, da autoria do deputado Lidio Lopes, que também passou em primeira, que é aquele projeto da musicoterapia para quem tem o transtorno do espectro autista. A música ela pode auxiliar de várias formas o desenvolvimento psíquico e social dessas pessoas. Esse projeto já teve, então, uma avaliação positiva pela sua constitucionalidade, passou em primeira e agora segue para as comissões de mérito. O próximo, Tiago, é um projeto de iniciativa do Poder Executivo. Esse projeto a gente tinha falado no programa anterior, com relação a essa destinação de um terreno para a GEAB. O que aconteceu? O governo do estado concedeu esse terreno, essa autorização, né, por meio de um projeto de lei também, à GEAB. A GEAB ficaria de construir casas por meio de um financiamento federal. Por meio de um financiamento federal. Como isso não ocorreu, o governo do estado nada mais quer que o terreno novamente, né? Então, esse projeto é justamente para isso, para revogar a lei anterior e o governo ter a posse novamente do terreno. A posse sempre foi do governo, né? Que é da GEAB, mas assim, resolve um impasse aí, porque esse terreno, como ele tinha já estava, esse terreno vai ser para habitações. Não aconteceu. Não aconteceu, então caso o governo queira dar uma outra utilidade aí, abrir um serviço público. Como se fosse uma quebra de contrato. Exatamente. A gente segue então para o projeto de lei número 78, de autoria do deputado Capitão Contar, que também passou em primeira, que trata da inclusão no calendário oficial de eventos do estado de Mato Grosso do Sul, o encontro das micro e pequenas empresas, que tem um papel bastante importante na geração de emprego e renda aqui no Brasil. Movimenta a economia. Sim, 90% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas. Então, essa foi a justificativa aí do deputado na apresentação desse projeto, que segue para futuramente uma segunda votação. E o último a ser votado e aprovado é de autoria do deputado Pedro Kemp, que institui o Dia Estadual da Fibromialgia. Uma doença rara. Vale destacar que essa semana vai ser dedicada justamente à conscientização das pessoas sobre a doença. Exatamente, Maritê. Então vamos agora para a sessão de quarta-feira. A sessão de quarta-feira ela teve uma situação bastante peculiar aqui na Assembleia Legislativa. Curiosa até. Alguns projetos bastante antigos que aguardavam por um parecer, pela votação dos deputados, eles foram pautados para ontem. Foram 5 projetos que há muito tempo estavam lá aguardando aí para serem pautados. O primeiro desses projetos é uma mensagem do Executivo que vetou em 2002, parcialmente, uma lei que alterou o plano de cargos e carreiras do governo do estado. O próximo, Tiago, foi um veto parcial
ao projeto de lei 48 de 2005, que estabelece política e normas para sequestro de carbono no Estado. Esse termo sequestro de carbono nada mais é que o quê? Incentivar o plantio de árvores para que melhore o ar, toda essa questão de também ambiental, né, Tiago? Isso, e ainda nesses 5 projetos que estavam aguardando, a gente tem o projeto, uma mensagem do Executivo 35 de 2005, que era um veto parcial a um projeto de 206 de 2004, que falava da criação do Banco Estadual de Células-Tronco. O veto foi mantido depois de algum tempo e agora a mensagem já seguiu a ser informado ao governador que o veto foi acatado. E o próximo é um veto total ao projeto 102 de 2007, que altera a lei 2015 de 2000, que institui o Fundo de Investimento Social. O que é essa alteração na lei? Vai tornar mais abrangente a destinação de recursos ao FIS. E esse recurso ele tem que ser voltado para os projetos sociais. Então, assim, essa alteração na lei destina investimentos do FIS somente para projetos sociais. Bom, e finalizando a pauta de ontem, a gente teve aí outra mensagem do Executivo, de número 95 de 2014, que foi um veto total a um projeto de lei que instituiria, em Mato Grosso do Sul, o programa Bom Motorista, ou seja, aquela pessoa que ao longo dos anos não acumulou pontos na carteira, não teve nenhum outro tipo de infração, ela teria descontos na renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Mas como invadiu uma competência do Estado, ele pediu o veto total. Esse projeto de 2014, a Assembleia votou o veto, os deputados opinaram sobre o veto e decidiram, então, manter o veto do governo do Estado. É bom deixar claro para quem está nos assistindo que todo projeto que altera o orçamento do Estado fica meio restringindo o projeto a passar aqui na casa, até porque vai contra a proposta do governo do Estado, que é aumentar o orçamento, né, Tiago? Essa é uma discussão bastante grande aqui na casa, né, Maritê? Os deputados, às vezes, têm um projeto na CCJ. Eu escuto muito, ainda mais você que acompanha. Que é válido pelo mérito, mas altera o orçamento. Pelo mérito, mas mexe com uma questão orçamentária e os deputados, eles têm uma limitação nessa questão e esse tipo de projeto... Eles têm que seguir a lei orçamentária. Isso, aí esse projeto acaba não sendo sancionado pelo governador. Agora, vamos dar início aos projetos que podem entrar em votação na sessão de hoje. São 5 projetos. A gente começa com o veto 4917 do Executivo, vai discussão única. Na verdade, é um veto parcial ao projeto enviado pelo Ministério Público e Tribunal de Contas. O que é esse projeto? O Ministério Público e o Tribunal de Contas, eles solicitaram, por meio de projeto, um reajuste para os aposentados e inativos. E, no caso, como isso, os aposentados e inativos, eles estão ligados à AGEPREV. A AGEPREV é de competência do governo do Estado. Então, o governo falou, calma lá, vamos estudar melhor essa proposta, porque isso, como a gente já falou, altera o orçamento do Estado. Então, foi vetado parcialmente, os deputados vão analisar aqui esse veto. O próximo... Mas acho que é até interessante a gente falar, Maritê, é bastante provável que esse veto seja mantido aqui pelos parlamentares, justamente pela discussão que a gente manteve ontem, né, de mexer no orçamento do Estado. Porque quando normalmente ocorrem essas recomposições salariais, que os vários órgãos precisam pedir autorização ao governo do Estado, inclusive a Assembleia, quando pediu a recomposição salarial dos servidores da Assembleia, aqui do Legislativo, fica difícil estender isso para os aposentados, né? Porque é um orçamento que está lá na GEPREV, é um orçamento que está separado lá, que o Executivo cuida disso de uma outra maneira, os investimentos que ele faz para manter a GEPREV. Então, até tem um outro projeto, né? O próximo projeto é no mesmo sentido, só que é enviado pela Defensoria, mas é o mesmo tema. No caso, também o reajuste salarial, para que ele seja estendido
para os inativos e aposentados. Também recebeu veto, vai ser discussão única, então a gente aguarda aí para ver como que fica os dois projetos, a votação aqui em plenário. Bom, então a gente segue para o projeto de lei número 77, de autoria do deputado João Henrique, do PL, que o PR mudou de nome ontem, foi aprovado pelo Tribunal Superior Foi Eleitoral. anunciado ontem, na sessão de ontem, pelo deputado João Henrique, mas a gente aguarda ainda alguns trâmites jurídicos aqui da casa, mas logo, logo vocês já vão perceber a mudança. PR passou a ser PL. Partido Liberal. De qualquer forma, é um projeto em primeira que cancela a multa contratual daquelas pessoas que cancelarem serviços de telefonia em caso de dificuldades financeiras. Um exemplo prático. A pessoa tem na casa dela, Mari, tem um pacote, um combo, muita gente conhece por combo, né? Telefone, TV, internet. Caramba, aconteceu algum perrengue, alguma outra situação, preciso cancelar só a TV. Liga na operadora, olha, infelizmente a gente tem um contrato de fidelidade, nós vamos ter que te aplicar uma multa. Essa pessoa já está passando por dificuldade financeira, ainda vai ter que pagar uma multa, fica uma situação bastante complicada que o projeto quer impedir aqui no Mato Grosso do Sul. Um item que me chamou bastante atenção, Tiago, nesse projeto é a comprovação do usuário ser desempregado. Nesse caso, ele comprovando que está desempregado, ele vai ser isento dessa multa. Bom, a gente segue agora para o item 4, de autoria do deputado Rinaldo Modesto, do PSDB, que vai passar em primeira. O deputado, inclusive, está aqui para conversar com a gente nessa edição do Primeira Discussão de quinta-feira. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Lembrando que estamos ao vivo pela TV e Rádio Assembleia e também pelo YouTube. Bom dia, deputado. Bom dia, é um prazer falar com vocês, com todos os telespectadores da TV Assembleia. Bom, deputado, eu já inicio com uma pergunta. A gente sabe que, infelizmente, Mato Grosso do Sul é destaque nacional com relação à violência contra a mulher. E esse projeto de instalação de noções básicas da Lei Maria da Penha nas escolas frisa, destaca ainda mais o quanto esse tema precisa ser discutido com os nossos jovens. Eu queria que você falasse da importância desse projeto, como que ele deve funcionar na prática nas escolas. Olha, na verdade, você frisou bem. Nós vivemos em um estado que, lamentavelmente, ele acaba sendo um dos que mais se praticam a violência contra a mulher. A prova inequívoca disso é que a primeira Casa da Mulher Brasileira ela fora instalada aqui em Campo Grande, que é uma referência, que trabalha com toda a rede de proteção, com o Judiciário, o Ministério Público, Defensoria Pública, psicólogo, rede de acolhimento. Portanto, o Mato Grosso do Sul está sendo aí uma referência em nível nacional. Nós sabemos que a violência contra a mulher ela é cultural. Começa justamente na própria família, quando a mãe diz, olha, o meu filho é macho, o meu filho ele está namorando duas meninas e tal. Isso acaba dando a conotação para esse garoto que ele é superior à mulher. E quando ele, na fase adulta, acaba achando que, como ele é superior, a mulher vai estar sempre à sua disposição como se fosse apenas um objeto do seu bem prazer. Portanto, esta lei de nossa autoria é uma lei teoricamente simples, mas ela tem um objetivo importante, que ela vai permitir, de forma transversal na sala de aula, que a professora venha abordar noções básicas da Lei Maria da Penha, para que ele, quando já na sua adolescência, quando estiver namorando e com a sua futura companheira, ele saiba que existe uma lei, que esta lei realmente a pena ela é severa e que, acima de tudo, o mais importante é criar esse clima de amor ao próximo, de respeito e, acima de tudo, de permitir com que, na verdade, a mulher tem que ter a liberdade, que quando ela disser não, é não. Porque o que a gente tem visto é isso. Esse agressor, esse camarada que comete um feminicídio, ele não está preparado para receber um não. E aí acaba extrapolando os limites aí, né, da razoabilidade, tirando a própria vida da sua companheira. Então, eu acredito que vai ajudar muito a gente construir na cabeça desse garoto esse clima de paz e de respeito ao próximo. Deputado, um detalhe interessante do projeto do senhor que não diz, a gente vai falar disso em março. Tem que ser falado no outubro lilás, agosto lilás. Não, é interdisciplinar, é a todo momento dentro das várias disciplinas. Nesses momentos, deputado, como que os professores poderiam abordar na avaliação do senhor esse tema ao longo do ano letivo?
Olha, veja bem, como não temos a prerrogativa de inserir na grade curricular, o professor tem a autonomia e a liberdade de, por exemplo, uma vez por semana, ele pode abordar esse assunto. Eu, por exemplo, quando dei aula, a gente discutia vários assuntos pertinentes à nossa sociedade. Então, eu acredito que isso vai permitir com que este professor tenha a legalidade para estar abordando esse assunto e que não precisa ser tolhido quando ele tirar aí 30 minutos dessa aula para falar sobre esse tema que, na verdade, afeta a todos nós e a sociedade de uma forma geral. Portanto, acredito que nós, no Brasil, precisamos investir muito em prevenção. E a gente corre muito atrás do leite derramado. Essa é uma cultura nossa. Isso não é só em relação à violência contra a mulher. Em todas as áreas da nossa vida. O Brasil, lamentavelmente, não se investe em prevenção. E esse tema, em tese, isso é prevenir. Quando você conscientiza alguém sobre as consequências que traz um ato como esse, você está prevenindo e quem ganha com isso é toda a população e, de forma muito especial, a nossa família. Bom, deputado, eu encerro com outra pergunta com relação, assim, o professor ele vai ter toda a liberdade de mostrar vídeos, matérias, porque a gente sabe que a violência contra a mulher é forte, é grave, é agressiva. Então, ele vai ter toda essa liberdade de debater isso em sala de aula? Eu emendo a pergunta, nessa liberdade, junto com essa liberdade, a essência do discurso, deputado, qual que o senhor acha que também poderia ser tratada nas escolas? A essência do discurso é justamente de dizer que nós vivemos em um país extremamente machista, Mato Grosso do Sul, isso potencializa mais. Eu acredito que o grande lance é você trabalhar na perspectiva da promoção da paz. Os jovens hoje, eles não têm condições de conviver, não têm dificuldade de conviver com o não, com o contraditório, né? E isso é muito ruim no Estado democrático que nós vivemos, onde a gente tem que realmente trabalhar sempre buscando a liberdade. As pessoas têm que ser livres e dentro dessa liberdade você tem que ter respeito ao próximo. Então eu acredito que essas discussões vai permitir justamente a gente promover uma sociedade mais justa, mais fraterna e muito mais tolerante. As pessoas estão intolerantes, não é só em relação à violência contra a mulher, é em relação a praticamente quase que tudo. Então nós temos que trabalhar na perspectiva da tolerância, do amor ao próximo e, acima de tudo, respeitando aquela que é considerado na relação o lado mais frágil, que é a mulher. Portanto, é uma lei que acredito eu que terá aqui essência, né, o apoio de todos os colegas e que vem aí ao encontro de uma realidade, principalmente nós aqui do Mato Grosso do Sul, que somos conhecidos e reconhecidos como um dos estados que, lamentavelmente, mais se praticam violência contra a mulher. Portanto, é com alegria que a gente apresenta mais uma proposta, além do Agosto Lilás, Maria da Penha vai à escola, que já extrapolou os limites das salas de aula, alcançamos os quilombolas e as aldeias indígenas, praticamente os 79 municípios foram já alcançados com esta lei, além de uma emenda nossa que permitiu, pela primeira vez na história de Mato Grosso do Sul, a gente ter uma sala Lilás ali ao lado do IML, porque a mulher, quando é agredida, quando ela tem a coragem de fazer a denúncia, ela tem que fazer o exame de corpo de delito, e muitas das vezes ali ao lado do seu agressor, que é na verdade, mais uma violência, a violência psicológica. E esta Sala Lilás, que é a primeira do Estado e a segunda do país, a primeira é Rio Grande do Sul, a segunda nossa, é de nossa autoria. Portanto, eu acredito que este é mais um instrumento que a gente vai estar oportunizando a população sul-mato-grossense, sobretudo as mulheres do nosso estado, para que elas realmente tenham a segurança e a proteção devida. Bom, então lembrando, esse projeto do deputado Reinaldo Modesto vai à votação hoje em primeira discussão. Deputado, conversa com o senhor é sempre muito proveitosa. Muito obrigado pela participação e boa sessão para o senhor. Eu que agradeço, desejo a todos aí um bom dia e uma boa semana. Obrigada, Muito obrigado, deputado. A gente segue então agora com o nosso último item da pauta, o projeto de lei número 79 de 2019, também de autoria do deputado Reinaldo Modesto. Que, na realidade, um equívoco nosso aqui, do Executivo, que vai em primeira, que restringe o alcance da verba de participação nos resultados de alguns servidores da Secretaria de Fazenda que atuam no chamado Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização. A Maritê, você acompanhou ontem a votação desse projeto na CCJ, né, Maritê? Conversei com o deputado Barbosinha, que foi o relator
né, desse projeto. O que esse projeto ele limita? No caso, os servidores do TAF que estejam cedidos, afastados, licenciados ou que cumprem mandato eletivo, não teriam direito de participar daquela verba extra, no caso, né? É uma verba que é de produção, De né? incentivo, É um incentivar essas incentivo, pessoas, né? mas só que é para quem está trabalhando, né? Então, eles querem justamente tirar do projeto essas pessoas que estejam licenciadas, afastadas ou que cumprem mandato eletivo, não façam parte dessa verba de produção. Isso aí. Bom, então a gente está acabando aqui com a primeira discussão de hoje. Na terça-feira a gente retorna às 8h30 da manhã, falando também um pouquinho mais, o que é bastante interessante, dessa ação aí da Assembleia de retomar alguns projetos antigos. A gente promete detalhar um pouquinho mais também esse assunto na próxima edição. Então você fica com a gente na terça-feira que vem, 8h30 da manhã, mais uma edição do Primeira Discussão. Logo mais inicia a sessão plenária 9 e a horas. gente espera você na próxima terça-feira, 8h30, aqui no Primeira Discussão. Até mais. Tchau.